Beleza, pessoal? Primeiramente, sejam bem-vindos. Agora vamos falar um pouco sobre a esfera e suas partes, né? Um tópico também muito relevante para vestibular. Peguei um exemplo de esfera aí, né? A bolinha Jabulani, né? Da Copa do Mundo de 2010, uma bolinha muito famosa. E aí, a primeira coisa que a gente tentar entender aqui é o seguinte: é seção da esfera. Que aqui envolve uma medida, e aí a gente está até acostumado a fazer isso já, a questão do Teorema de Pitágoras. Imagina que eu imagine, que eu pegue aqui uma seção dessa esfera e queira saber qual o raio dessa seção. Queria calcular isso. Foi esse desenho que a gente fez aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho que saber qual a distância que essa seção tá e aplicar o Teorema de Pitágoras. Eu sei que esse rzinho ao quadrado mais o dzinho ao quadrado é igual ao Rzão ao quadrado. Esse Rzão é o raio da própria esfera, né? Esse Dzinho é a distância que essa seção transversal está. E esse Rzinho é o raio dela. Se eu precisar, é só aplicar o teorema do tio Pitágoras, tá bom? E aí, o que eu sou cobrado normalmente de esfera em vestibular? Normalmente, eu sou cobrado o cálculo do volume da área. E aí, ó, esse volume, o volume da esfera, a gente calcula assim, ó, 4πr ao cubo sobre 3. E a área é 4πr ao quadrado. Então, decora essas duas fórmulas aí. O volume e a área da esfera. São duas fórmulas muito bacaninha para a gente estar trabalhando. Tudo bem? É o seguinte, existem questões que às vezes não trabalham com a esfera por completo, né? E aí eu vou separar aqui, ó. Primeiro, eu tenho um tal de fuso. O que é o fuso? É só essa região aqui, ó. É uma área que eu tenho aí, né? É uma área que eu tenho aí. Observe que eu não tenho volume, é só a casca ali, como fosse, bora imaginar como fosse uma melancia. Ali é só a casca da melancia, tá bom? E aí normalmente eu calculo a área desse fuso. A área desse fuso depende desse ângulo de abertura que ele tá aqui, ó. E simplesmente eu faço assim, ó. Observa, a área de uma esfera, né, 4πr ao quadrado. A área do fuso é isso aqui vezes alfa sobre 360. Ou seja, eu procuro saber qual é a fração da esfera e multiplico pela área da esfera normal, né? Seria essa ideia aí. Aqui, do mesmo jeito acontece na questão da cunha. Só que a cunha, ela é uma figura tridimensional. Deixa eu colocar aqui, ó. Cunha. Cunha esférica. Ela é tridimensional. Aqui no Maranhão, a gente chama isso de talhada de cuscuz. É a talhada da melancia, a talhada do cuscuz, né? É o pedaço por inteiro, tu tira ele. E aí, no caso, a gente tem como calcular o volume, e aí vai ser de uma maneira análoga. Imagina que o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Para saber o volume da cunha, basta eu pegar isso aí, multiplicar pelo ângulo e dividir para 360. Pronto. Aqui é o volume de uma cunha esférica, tá bom? Se o ângulo estiver em radiano, no lugar de 360 eu coloco 2π radiano, né? Ficaria assim. Bacana. Além disso, uma questão às vezes pode pedir qual é a área da cunha. Aí toma cuidado, que a área da cunha vai ser a área do fuso mais essa área dessa semicircunferência aqui. Só que do outro lado também tem uma semicircunferência. Então, basicamente, eu vou pegar duas semicircunferências e somar, que é a mesma coisa de pegar uma circunferência inteira. Então, eu tenho a área do fuso, que a gente já aprendeu a calcular, mais a área de uma circunferência que corresponde aos dois pedaços de circunferência. Tem um do lado da talhada e outro do outro lado dessa talhada aí. Tá bom? Muito bacaninha. Aí eu vou pegar alguns exercícios para a gente trabalhar com volume de esfera e tal, né? É o seguinte, olha essa questão aqui, fala assim: tem-se um recipiente cilíndrico de raio 3 com água. Mergulhando inteiramente uma bolinha esférica nesse recipiente, o nível da água sobe 1,2 centímetros. Sabe-se então que o raio da bolinha vale. Gente, ó, observa aqui o seguinte: eu tenho um cilindro, e aí toda vez que isso acontecer, eu posso pensar assim: esse cilindro já está cheio, já tem um certo volume de água. Mas quando eu coloco a esfera aqui dentro, ó, quando eu coloco a esfera aqui dentro, o volume sobe um pouquinho. Esse volume que sobe um pouquinho, gente, ó, pelo princípio de Arquimedes, né? Ele é o mesmo volume da esfera. Então, o correto de responder essa questão é pegar esse cilindrozinho aqui hipotético, ó, que representa o que subiu, e igualar ele com o volume da esfera que entrou.
Pronto, então eu separo esse sólido que desenha o que subiu e igualo com o sólido que entrou. Às vezes é uma, duas esferas, às vezes é uma barra. Enfim, eu calculo com esse volume. E aí esse volume aqui vai ser o quê? No caso, πr ao quadrado, a área da base, π vezes r ao quadrado, no caso 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 1,2. E aí esse outro aqui, não, esse outro aqui é a esfera, é 4πr ao cubo sobre 3. Aí, ó, nota que aqui eu posso só cortar π com π, né? Quando eu cortar aqui vai ficar assim, ó. Π vai embora com π. Esse 3 eu vou passar para o outro lado multiplicando, ó, 3 ao quadrado é 9. Aí aqui vai ser 3 ao cubo, 27. Então eu vou ter assim, r ao cubo é igual a 27 vezes 1,2 dividido para 3. Dividir para 4, perdão. Dividido para 4, que é esse 4 que passa dividindo. Aí aqui eu vou ter basicamente, ó, no caso, a raiz cúbica. Quando passar esse 27 aqui vai ter raiz cúbica exata, então eu vou deixar ele assim. E esse 1,2 dividido para 4 é a mesma coisa de 0,3. Então, o meu cálculo aí, ele tem que ser raiz cúbica de 27 vezes 1,3. No caso, bora fazer isso aí. A raiz cúbica de 27 é 3. 1,3 não, 0,3, né? 0,3. No caso aí, a raiz cúbica de 27 no caso, 3. Então, é 3 vezes a raiz cúbica de 0,3. Né? Essa é a continha que eu tenho que fazer. Quanto é que dá? Deixa eu ver aqui. πr quadrado. Tá certo. Π foi embora com π. Só conferindo para poder não calcular a coisa aqui aproximada, né? Mas a questão já está falando aproximadamente, né? Então, obviamente, vai dar isso aí mesmo. Então, bora lá. Só para poder ficar bonito, esse R vai ser a raiz cúbica de 27 vezes 0,3. Raiz cúbica de 27 é 3. Então, eu vou ter 3 vezes... Aí aqui eu tenho a raiz cúbica de 0,3. Né? Só tirar bem aqui para dar de enxergar direitinho. No caso, a raiz cúbica de 0,3 é 0,6 alguma coisa. Eu tenho aqui basicamente 3 vezes 0,6 dá 1,8. Esse cara que vai tender a se aproximar mais do 2, né? Letra C de coração. Só que essa questão ela foi um pouco na maldade aí, porque eu tive que aproximar essa raiz cúbica de 0,3, né? No caso, ele poderia ter deixado na forma de raiz mesmo, não teria problema, tá bom? Mas dá para a gente praticar, até essa ideia também de aproximação também é importante, apesar de ser até um pouco ultrapassada essa ideia, né? Porque a gente não é calculadora, mas está respondido aí, letra C, tá bom? É um conteúdo muito interessante e existe muito essa relação de associar volume de cilindro com esfera, cilindro com prisma, né? Prisma com pirâmide. E aí, no caso, essa associação seria muito interessante tu estar sempre lembrando das relações do volume, os volumes desses sólidos aí, tá bom? Então, deixar uma listinha para nós praticarmos. Deus abençoe. Tchau, tchau.